Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Expressando Cristo. Tá? Hoje vamos tocar num tema bem importante, que é sobre meditação na palavra. Eu vou estar fazendo 2 vídeos, na realidade, sobre esse tema. Esse primeiro eu queria focar muito nos benefícios e dar uma introduçãozinha sobre como ter um tempo de qualidade com Deus. E no próximo vídeo eu ia estar falando sobre por onde começar, quais livros são interessantes para quem está querendo começar a leitura da palavra de Deus, tá bom? Então, se é algo que te interessa, fica comigo até o final e bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Como que eu faço para ter um tempo de qualidade com Deus? Tá? Primeiro ponto importante é ter constância, no sentido de frequência. Tá? Traçar um objetivo, leitura diária da Bíblia, e não furar. Tá? Por que é importante? Esse primeiro momento é muito complicado. Para a gente perder o foco é muito fácil, então precisa que tenha essa constância. Tá? Outro ponto importante aqui também na leitura: consistência. Aqui já é no sentido de ter coerência, de ter lógica, a forma como você está fazendo essa meditação. Tá? Vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a ler a Bíblia muito tempo atrás, tanto que foi um período que depois eu parei, porque eu fazia dessa forma e não achava interessante. E aí desisti e depois de muito tempo fui voltar a ler novamente. Qual era a forma? Abria a Bíblia, apontava um versículo, aquele versículo que meu dedo parasse era o que Deus queria falar comigo. Essa era a lógica que eu usava. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se isso funciona. Vamos lá. Peguei a Bíblia. Opa, abri a Bíblia. Gênesis. Apontei versículo. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Epa, acho que fiquei um pouquinho com medo, né? Então, a leitura precisa ter uma coerência. Tá? Precisa ter uma porção que faça sentido. Dessa forma, é interessante se for pegar um livro, por exemplo, poético, pegar Salmos, é até interessante fazer dessa forma, mas a Bíblia como um todo não é legal, tá? Outro ponto também é você tornar essa leitura um hábito. E aí, como que a gente faz para criar um hábito? Falando é muito fácil, né? O problema é conseguir na prática. Mas tornar algo habitual é um resultado de decisões repetitivas, decisões diárias, de cumprir aquela tarefa. Isso acaba fazendo com que crie um hábito. Por isso que é importante também definir um espaço específico na tua casa para você fazer esse tipo de meditação, porque ao avistar aquele lugar já cria um gatilho para você ler a palavra. Então é super interessante que tenha esse método também, que eu nem coloquei aqui, mas já fica como um bônus, tá? E aí essas decisões repetitivas acabam fazendo com que você entre no modo automático. O que é o modo automático? Esse hábito passa a se tornar parte do teu dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu tenho o hábito, horrível por sinal, de toda vez que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone. Eu posso estar morrendo de sono. Se eu acordar, eu vou pegar o telefone e vou perder o sono. Então, esse é um hábito que eu venho tentando me livrar. Já tem um tempinho. Muita oração aí, muita luta. Mas estou conseguindo, tá? Mas é só um exemplo aqui de como isso entra no modo automático. Às vezes eu nem percebo, eu já estou com o telefone na mão. Tá? Então, para a questão da leitura, também é mais ou menos a mesma lógica do negócio, tá? E aí você também precisa definir pequenos objetivos. Esse é um ponto super importante também. E por que pequenos objetivos? No início é muito complicado. Se você definir, por exemplo, 1 hora por dia e não conseguir cumprir, isso vai acabar te frustrando e vai talvez fazer com que você pare com a leitura. Tá? Então é interessante. Se for, dependendo, né? Algumas pessoas podem ter facilidade, uma maior facilidade, então 1 hora não seria tão pesado. Mas define dentro da tua realidade um tempinho, 15, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, o que fizer sentido aí pra realidade, tá bom? E aí, outra coisa que é muito importante, precisa ter muita disciplina e determinação. Aí voltando novamente naquela questão de criar hábitos, não é algo fácil. Então precisa sim ter disciplina e determinação. O que pode auxiliar nessa questão de disciplina é talvez pegar um calendário. Ou escreve em um bloquinho de notas, alguma coisa, os dias de 1 a 31. E aí vai marcando os dias que vai conseguindo cumprir a leitura. Tá? Se furar algum, pula. Vai marcando. E aí vai definindo metas em sequência. Eu preciso fazer 5 dias, 6 dias. Preciso 1 semana em sequência. E aí vai marcando até o final. Tá? Esse é um método bem interessante para se usar. E aí agora, outra coisa super importante. Meditar é diferente de ler. Uma leitura, você fica preso no momento da leitura e após finalizada, simplesmente você já não está mais linkada, já não está mais ligada àquele tema. Quando a gente fala sobre meditar, aqui entra outras características. Por exemplo,
você passa a pensar sobre aquele tema. E aqui não é só no momento da leitura, aqui é durante o dia. Então, força a trazer a leitura da palavra de Deus no seu dia a dia à tona, nos seus pensamentos. Eu acho que isso é muito importante. Se for possível, anota, talvez, dentro da leitura que foi feita, alguns versículos que façam sentido e durante o dia começa a abrir, dá o papelzinho, abre o papelzinho, dá uma lida, tá? Por quê? Porque aí você vai estar refletindo por longos períodos. E isso é muito importante, tá? É como se você ficasse, inclusive até se não quiser fazer esse sistema do papelzinho, fica murmurando. Sabe? Falando consigo mesmo. Baixo, tá? Porque senão vão pensar que tá enlouquecendo. Agora nós entramos no próximo tópico, que seriam os benefícios da meditação na palavra. E o primeiro benefício é sabedoria e revelação, tá? E aí aqui eu quero dar um exemplo, inclusive, que seria sobre oração, que é um ponto crucial para adquirir também essa sabedoria e o espírito de revelação, mas também ao mesmo tempo eu queria falar sobre a meditação. Aqui na oração, se a gente for pegar um exemplo da Bíblia, a gente pode citar, por exemplo, no último capítulo de Deuteronômio, quando Moisés impõe as mãos sobre Josué e ele recebe o espírito de sabedoria e revelação. E aí a gente pode partir do princípio, então, que só precisa de oração para adquirir esse espírito de sabedoria e revelação, correto? Vamos lá. No último capítulo de Deuteronômio, Moisés faz isso em Josué. Só que no capítulo seguinte, que já seria o primeiro capítulo de Josué, Deus fala com Josué, no versículo 8, para que ele medite no livro da lei, na palavra, dia e noite, para que ele possa ter sabedoria e ser bem-sucedido em tudo. Então aqui a gente já consegue ver que o combo oração mais meditação, a gente consegue adquirir sabedoria e revelação. E o segundo benefício seria saúde, proteção e prosperidade para todas as áreas. Com a meditação na palavra de Deus, o medo, a ansiedade, doenças e preocupações irão derreter. Eu posso, inclusive, estar lendo aqui com vocês o Salmo 19, versículo 7, que fala que a palavra é perfeita e aviva a alma. Também tem o Salmo 107, no versículo 19 e 20. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então aqui, Deus poderia ter enviado um anjo, poderia ter enviado qualquer outra coisa, mas enviou a sua palavra para que desse cura, para que tirasse toda a preocupação, toda a ansiedade. Então a partir do momento que a gente entra em contato com a palavra de Deus, isso tudo, todos esses sentimentos acabam derretendo. E o terceiro benefício da meditação na palavra de Deus é o fortalecimento da nossa fé. Romanos 10,17 fala que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, a gente precisa estar sempre em contato, não somente em culto, não somente em célula, mas intimamente ligada à palavra de Deus. E aí a gente passa a conhecer todas as promessas que já estão disponíveis por nós, e isso dá um gás, dá um ânimo. Então, se você está meio borocochosinho na fé, dou essa dica de iniciar essa meditação na palavra, que com certeza isso vai te fortalecer a cada dia mais, tá bom? E aí, o último benefício, que é, assim, sensacional, que é conhecer o autor e quem somos para ele. Gente, a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Cara, ele tá aí contigo. Sempre inicie a meditação na palavra de Deus com um louvor, com uma oração. Pede para o Espírito Santo de Deus te deixar sensível ao que você vai ler, ao que ele quer falar contigo. E isso é tremendo, gente. A gente consegue ler na presença do próprio autor, então ele vai nos dar discernimento sobre o que ele está querendo nos falar.
tá? E aí a gente passa a conhecer o próprio autor. A gente passa a conhecer que Deus é amor, que Deus é bom o tempo todo e que nós somos filhos e filhas muito amados e amadas. E isso vai te trazer uma paz, vai te trazer uma tranquilidade que depois que você iniciar todo esse processo, o difícil vai ser parar. Lembra do exemplo que eu dei do celular? É a mesma coisa. Depois que você inicia, que você entra nessa imersão na palavra de Deus, gente, é tanto amor, é tanta coisa boa que Deus quer pra nós, que é impossível a gente se desligar depois, tá bom? Então, isso é o que eu desejo para todos nós, que cada vez mais a gente tenha esse aumento na nossa fome da palavra de Deus e que a gente possa também fomentar esse tipo de ação com outras pessoas, pessoas que convivem com a gente no trabalho, na faculdade, na nossa família, que é muito importante, e as próprias pessoas vão ver a transformação que isso vai causar na gente, que é uma transformação de dentro para fora, e só Deus que pode fazer isso, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem. No próximo vídeo eu vou estar dando dicas de quais livros começar para a gente ter aquela coerência na leitura, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe muito e uma ótima semana e até a próxima.